Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da página Avicultura Industrial, também transmitida pelas páginas Suinocultura Industrial e Gessulha Agribusiness. O tema de hoje é incubação. E para falar sobre o assunto, nosso convidado é o zootecnista Antônio Geraldo da Silva, gerente técnico comercial para a América Latina da Petersheim. Geraldo tem formação em zootecnia pela Universidade Federal de Lavras, com especialização em produção de suínos e aves, MBA em gestão de negócios e com mais de 20 anos da indústria avícola, tem experiência em gerência de incubatório e projetos, trabalhando em diversas empresas como Cobb, Highline e BRF Comercial na América Latina. Desde 2010, ele atua na Petersheim. Boa tarde, Antônio. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar da live hoje. Boa tarde, Caroline. Eu é que agradeço, na verdade, agradecer a Avicultura Industrial por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto que faz parte da minha vida, no meu dia a dia, e estou muito feliz em compartilhar essa experiência aí com todos que estão assistindo. Primeiramente, Antônio, eu queria que você nos explicasse o que é a incubação em estágio único e quais as vantagens dela. No Brasil, esse modelo já está sendo bem disseminado? Sim, na verdade, esse modelo já vem sendo disseminado, mas eu acho que vale aqui um parênteses, uma explicação sobre a diferença de estágio único e estágio múltiplo, né? Na verdade, muitas pessoas não são familiarizadas com essa diferença, e eu gosto sempre de salientar que estágio único é a incubação que a galinha faz. Estágio múltiplo é o que o homem inovou naquele momento para otimizar o processo de incubação, fazendo uma troca de calor, que ganha troca de calor. Então, como assim? Na verdade, a incubação se iniciou no mundo todo como incubação de estágio único, que é o que a galinha faz. E com a evolução, com os volumes, houve a necessidade de se criar, na verdade, foi criado para economizar o sistema de estágio múltiplo. Então, qual que é a diferença básica de estágio único e estágio múltiplo? Na verdade, estágio único é porque você tem só desenvolvimento embrionário só de uma fase dentro da máquina. Então, todos os embriões que estão dentro da máquina estão na mesma fase de desenvolvimento. E no estágio múltiplo, eles têm diversas fases de desenvolvimento, fases diferentes de desenvolvimento. E por que foi criado isso? Porque, na verdade, o embrião, quando você coloca o ovo dentro da máquina e ele começa o seu desenvolvimento embrionário, ele precisa de calor. Na verdade, ele precisa de calor para ele começar a replicação, a multiplicação das células e começar a formação do embrião. E depois, a partir de um certo estágio, ele começa a produzir calor. Então, na verdade, ele começa a produzir calor e aí a máquina tem que tirar calor do ambiente para esse embrião se desenvolver da melhor forma. Então, na verdade, a máquina ela tem que ter capacidade de aquecimento e refrigeração. E num certo momento, o homem o que fez? Vamos colocar diversos ovos dentro dessa máquina, em diversas fases, que aí um ovo transfere calor para o outro e a gente tem esse ganho. Então, na verdade, isso que é a diferença básica do estágio múltiplo e estágio único. O estágio único, você só tem uma fase de desenvolvimento do embrião, e o estágio múltiplo, você tem um embrião que está gerando calor e um embrião que está necessitando calor. Então, é essa troca térmica que é benéfico nesse momento pelos ganhos, né, que tem de ganho térmico. Só que, na verdade, o que você acaba fazendo? Você acaba trabalhando com médias. Por quê? Porque você não vai setar a temperatura da máquina numa média, e não numa temperatura ótima que precisaria um e a ótima que precisaria o outro. Na verdade, você vai setar no meio, então você trabalha com média. Ao contrário, no estágio único, você vai dar a temperatura ideal para o embrião em toda a fase. Então, a máquina tem que trabalhar ora refrigerando e ora aquecendo. E a outra grande desvantagem do estágio múltiplo é isso daí, que é estágio único, você trabalha com todos os embriões
momento. Então, você começa a incubação e quando você termina o processo de incubação, que você vai fazer a transferência para o nascedouro, a máquina fica vazia e você faz toda a higienização, desinfecção da máquina. No caso de estágio múltiplo, não. Você sempre vai ter embriões lá. Você tira o embrião que já está na hora da transferência, né, o ovo, e coloca um ovo novo. Então, a máquina está constantemente em processo de funcionamento, e aí, na verdade, fica muito difícil de você fazer as manutenções e as devidas desinfecções. Então, na verdade, essa que é a grande diferença e a grande vantagem de um sistema para o outro. Na verdade, o estágio múltiplo, você acaba tendo que fazer paradas programadas da máquina para que você consiga fazer uma manutenção bem feita, uma desinfecção da máquina e tudo mais. E a outra forma é que no estágio único, na verdade, você tem todo o teu processo controlado durante o período de incubação. E, na verdade, você acaba tendo ganhos de qualidade do pintinho, porque você não trabalha com médias, você trabalha exatamente com a temperatura que o embrião necessita naquele momento. Então, hoje no Brasil, a gente tem sim uma disseminação já dessa tecnologia no Brasil. Na verdade, os últimos incubatórios hoje modernos no Brasil, todos os incubatórios já são de estágio único. Eu tenho uma estimativa que hoje, mais ou menos, a gente deve ter em termos no Brasil de 30% das máquinas hoje do Brasil já são estágio único. Por quê? Porque, na verdade, assim, o estágio único foi o que começou. Depois se passou para o estágio múltiplo, porque o estágio múltiplo era mais, financeiramente, era mais econômico. Então, aí, na verdade, se passou a trabalhar com estágio múltiplo, e isso foi muito difundido no Brasil. E aí depois voltou o estágio único, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com a Aftersime, que já fazem 10 anos, a gente tinha que estar explicando quais as diferenças, quais as vantagens do estágio único. Hoje não, hoje esse sistema está consolidado, ninguém mais discute, todo mundo já vê a diferença do estágio único, que é comprovada. Então, na verdade, o estágio único, a grande diferença é que você tem os embriões todos no mesmo momento e você tem o grande diferencial que é a qualidade do pintinho e a desinfecção das máquinas. Legal. E a tecnologia está cada vez mais presente nas produções, né? Como que está o emprego de novas tecnologias na incubação? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é a técnica SPIDES. Ok. Na verdade, hoje em dia, a tecnologia, ela está presente, sim, dentro do processo de incubação, mas não só dentro do processo de incubação, como na produção avícola em geral. Então, hoje, a tecnologia faz parte de todos os processos de incubação da cadeia. E, na verdade, dentro da incubação especificamente, hoje nós temos, por exemplo, a embriorresposta, que o próprio nome diz, né, ele pega a resposta do embrião. Então, hoje, o embrião que comanda a máquina. Na verdade, a gente sempre trabalha com parâmetros de temperatura, de umidade, ventilação, algumas coisas fixas dentro da máquina, e com a modernidade, com as novas tecnologias, os novos sensores, isso daí dentro do processo de incubação, eles que acabam fazendo essa embriorresposta. O embrião dá a necessidade e a máquina vai captar esses sinais e vai fazer. Então, a tecnologia hoje está muito presente dentro dos incubatórios, não só dentro da máquina de incubação, mas como em geral, em todo o processo de incubação dentro do incubatório como um todo. Na verdade, o mundo todo, né, está hoje tecnificado, toda a avicultura. E no processo de SPIDES, o que seria a técnica de SPIDES? Na verdade, SPIDES é uma sigla em inglês, né, que significa Short Period Incubation during Storage. Então, é um período de incubação curto durante o processo de estocagem. Por que essa técnica foi desenvolvida? Na verdade, quando você tem o estoque de ovos, você estoca o ovo por mais de 7 dias, você começa a ter perdas de eclosão. Por quê?
Porque, na verdade, conforme você vai estocando esse ovo por um longo período, esse ovo começa a perder, esse ovo, as células que estão lá começam a morrer, se deteriorar, e você perde a eclodibilidade desses ovos. E como muitas vezes, principalmente nas casas genéticas, quando você tem que formar um lote, você tem que estocar esse ovo por um período mais longo, o que você fazia? Você perdia essa eclosão, você já calculava perdas de eclosão. Só que esse sistema de SPIDES, fazer esse sistema não é uma coisa nova. Por quê? Porque a galinha já faz isso. Como que a galinha faz isso? Na verdade, o processo da galinha na natureza, quando ela vai fazer a sua produção de ovos, ela vai no ninho, bota um ovo, no outro dia ela vem, bota outro ovo, e na verdade esses dias, após dias que ela vem para fazer a postura do ovo, para montar a ninhada dela para fazer a incubação, né, o processo de choco que a galinha que a gente tem na natureza, esse processo que ela vai no ninho, ela acaba dando esses períodos curtos de pré-incubação, né, que seria uma pré-incubação, não é uma incubação, e aí ela consegue levar os ovos todos numa mesma fase. Por isso que a gente diz que a galinha é a máquina mais perfeita de incubação que tem no mundo, porque ela consegue, se eu for pegar a ninhada de galinha, sempre nasce tudo, a não ser alguns ovos que tenham problema de contaminação, que ele não nasce. Mas se não for esse o problema, esses ovos vão nascer. Então, isso consiste em subir um pouco a temperatura desse ovo durante esse período de estocagem, que é um período que se você estoca na câmara fria, então você faz esse daí, que é um pouco controverso com as nossas teorias, que a gente sempre falou, do famoso W, que quando você tira o ovo da granja e vem para o incubatório, você não pode fazer o W, subir a temperatura e baixar a temperatura, e depois subir de novo. Porque, na verdade, quando você sobe a temperatura e baixa, e se você começar o processo de desenvolvimento embrionário, esse embrião, quando você volta ele para a sala de aulas, vai morrer. Então, por isso que essa técnica foi muito usada no passado e que foi um pouco abandonada. Por quê? Porque, na verdade, você usa essa técnica para não perder eclodibilidade. Mas quando você faz isso daí de uma maneira empírica, que era feito normalmente com os processos de incubação, você fazia isso daí, por exemplo, colocando numa incubadora. Você colocava esses ovos numa incubadora e depois voltava ele na sala de ovos. E isso dava muitos resultados, mas só que muitas vezes, se você passasse um pouquinho o ponto de temperatura, esse ovo atingiria o ponto que a gente diz do ponto sem retorno, que é o início do processo de incubação. Se você iniciou o processo de incubação, quando você volta com esse ovo para dentro da sala de ovos, ele acaba matando esse embrião. E aí você tem perdas de eclosão. Então, nas casas genéticas, que é uma técnica muito usada, até pelo estoque de ovos que eles fazem, o que acontecia? Muitas vezes eles usavam e algumas vezes davam certo e outras vezes não. E aí isso começou a ficar um pouco empírico, e aí muitas vezes os incubadores tinham um pouco de receio de fazer, porque ora esse dava resultado e ora não. Então, isso hoje é feito de que maneira? Hoje a tecnologia está aí para nos ajudar. Nós hoje temos uma máquina dedicada para fazer SPIDES, que você coloca os ovos dentro dessa máquina, ele vai subir a temperatura, manter a temperatura por um certo período e depois baixar essa temperatura. E aí você não tem esse ponto sem retorno, você não passa esse ponto. Só que isso daí também depende da temperatura que você vai usar, da quantidade de vezes que você vai fazer. Então, na verdade, você restaura a tua fertilidade. Na verdade, a gente fala restauração. Mas, na verdade, você deixa de perder. Porque quando os ovos ficam armazenados por um tempo maior dentro da sala de ovos, as células começam a morrer. E esse processo faz com que você desenvolva um pouco mais de células e quando você volta ele para a sala de ovos, ele não tem essa perda. E aí você tem um ganho de eclosão. Na verdade, você não é que tem um ganho, você não tem a perda de eclosão devido à estocagem de ovos. E outra coisa que a gente tem pesquisado muito e está dando muito resultado é que a gente percebeu que algumas granjas que a gente fez testes com essa técnica de SPIDES, na verdade, além de você não ter essa perda de eclosão, você ainda tem uma maior uniformidade dos embriões. Então, na verdade, você tem o ganho de
de não perder a eclosão e ter uma melhor uniformidade dos embriões e, consequentemente, do pintinho na hora do nascimento. Certo. E com essas novas tecnologias, o processo de incubação ele tem ganhado mais controle das variáveis? Sim, com certeza. Na verdade, hoje, os processos de incubação, eles têm ganhado muito mais controle dessas variáveis. Na verdade, como eu disse antes, a gente tem um sistema hoje de biorresposta, que é onde isso daí controla todas as temperaturas, essas variáveis de temperatura, umidade, ventilação, mas de uma forma que o embrião que vai controlar isso daí. Eu sempre digo, né, que na verdade, assim, incubação, a gente não pode querer inventar a roda. Na verdade, incubação é simples, a gente tem que fazer o arroz e feijão, o de sempre, que é controlar a temperatura, umidade e ventilação. Só que a forma de fazer isso que tem mudado. Então, esses controles dessas variáveis, que são essas três, as coisas básicas, você tem a forma de fazer ela que é diferente hoje, porque hoje, com a biorresposta, por exemplo, a temperatura do embrião, você faz uma medida da temperatura da casca do ovo, e essa temperatura da casca do ovo, que seria a temperatura correlacionada com a temperatura do embrião, é ela que vai controlar a temperatura da máquina. Então, na verdade, o estágio único, como eu tinha dito anteriormente, que hoje você controla a temperatura das diferentes fases, mas além disso, hoje, se você colocar um ovo maior ou um ovo menor dentro da máquina, que ele produz maior quantidade de calor ou menor quantidade de calor, o próprio sensor de temperatura do ovo, ele vai te captar essa temperatura online e isso vai te fazer o teu controle da máquina, você vai controlando as variáveis através da temperatura do ovo. Então, dessa maneira, você consegue ter ganhos, né, controlando essas variáveis. E o grande desafio hoje, na verdade, é interpretar isso daí, porque, na verdade, todos essas variáveis, esses controles, isso foi baseado na galinha. Na verdade, a gente imita o que a galinha faz na natureza e tenta imitar ela da forma mais fidedigna para que isso tenha resultados com eclosão. Então, na verdade, a gente faz isso daí. E tudo essa tecnologia, todos esses aparatos que a gente tem, todas essas variáveis, é baseado também em experiências de pessoas que trabalhavam no laboratório e viam, e iam lá, faziam esses ajustes manualmente dentro da máquina. Só que hoje, com as grandes volumes e a nossa escala industrial, na verdade, você não consegue mais fazer isso máquina por máquina, lote por lote, dentro do seu incubatório. Então, você tem que ter na mão esses controles de variáveis de uma forma automática, porque os processos são grandes, hoje, grandes volumes de ovos incubados, e aí a gente tem que ter também o incubador lá para estar analisando esses dados e fazendo o ajuste fino. Então, na verdade, assim, hoje as variáveis são inúmeras e muitas empresas, muitas pessoas têm esses controles na mão, muitos controles, e até, né, plagiando um grande amigo nosso, ele fala, na verdade, a gente não adianta ter um bando de dados, a gente tem que ter um banco de dados. Então, na verdade, essas variáveis, isso daí, também tem que ter aquela pessoa que analisa e que vá na máquina e faça o ajuste fino. E, na verdade, nós hoje, nós investimos muito nisso daí. Na verdade, hoje a gente tem nas nossas pesquisas de desenvolvimento de máquinas, de controle de variáveis, a gente expende muita energia também no serviço técnico junto ao cliente, ao equipamento. Porque não adianta também dar um equipamento de primeira linha para o cliente se você não dá o serviço de como fazer esses ajustes, como fazer essa leitura desses gráficos e fazer a melhor forma de ajustar isso dentro do processo de incubação. Certo. E no Brasil, os incubatórios têm investido em equipamentos mais modernos? E que fatores devem ser levados em conta quando se trata desses equipamentos?
Na verdade, assim, hoje as empresas têm investido sim em equipamentos mais modernos, o mundo inteiro tem investido, e o Brasil também não, tem investido nesses equipamentos mais modernos, na verdade. Não só em máquinas, né? Não só em equipamentos de incubação, mas como equipamentos total dentro de um incubatório. Um exemplo sempre que eu dou por exemplo, você tem uma máquina moderna de incubação hoje, equipamentos modernos, mas você tem que ter um processo todo moderno dentro dos incubatórios, principalmente em termos de climatização. Antigamente, era fácil você ouvir pessoas falando assim, eu tenho uma máquina aqui, até debaixo da árvore nasce pintinho, e realmente, as máquinas antigas, com estágio múltiplo, e com as linhagens antigas, que não demandava tanto processo não tinha tanta produção de calor, você conseguia produzir pintinho até debaixo de uma árvore, como dizem algumas pessoas. Só que hoje, com os equipamentos modernos e com tal, você precisa, por exemplo, focar muito em climatização. Antigamente, só incubatórios de estágio único necessitava climatização, mas isso já não é mais verdade, porque hoje a produção de calor de uma linhagem de alto rendimento, ele é muito grande, então o incubatório exige uma climatização, mesmo porque nós temos muitas diferenciais fora do incubatório, por exemplo, temperaturas durante o dia, durante a noite, que variam muito. E essas temperaturas não podem influenciar a máquina lá dentro, o embrião que está dentro da máquina. Então, na verdade, a climatização, ela faz parte desses equipamentos, dessa modernização, que hoje você não pode abrir mão. Algumas empresas falam, não preciso fazer, eu vou fazer alguma coisa mais ou menos. Na verdade, hoje, o processo de incubação moderna ele não te permite que você faça as coisas mais ou menos. Você faz bem feito, você não vai por aquele caminho. Então, assim, é muito importante hoje nos equipamentos modernos. E muitas vezes a gente fala em equipamentos, de formação, isso e tudo mais, e a gente não pode esquecer, lógico, da matéria-prima. Porque hoje a gente tem sido modernizado, principalmente a automação, vem com uma grande fatia aí do processos agrícolas, que são automação, mas a gente não pode se esquecer da matéria-prima, porque a gente fala sempre que o incubatório é um elo de toda a cadeia, e é um elo importante. E, na verdade, se você não tiver uma boa matéria-prima, você não vai conseguir tirar um bom pintinho do incubatório. A gente fala que o incubatório ele consegue piorar. Se você traz um ovo bom para dentro do incubatório e põe dentro da máquina, você consegue tirar pintinho bom. Mas também, se você não fizer o seu processo bem feito, você consegue estragar isso daí. Agora, se você trouxer um ovo que não tem qualidade fazendo o seu incubatório e colocar dentro da máquina, você não vai conseguir melhorar essa matéria-prima. Então, a matéria-prima é muito essencial dentro desse processo de equipamentos. Então, na verdade, hoje, todos os processos são importantes e a gente tem que pensar no processo de incubação, mas não só no processo de incubação, você tem que pensar no processo da cadeia como um todo, porque, na verdade, não adianta você fazer a sua parte, como muita gente às vezes fala, não, a minha parte eu fiz, eu recebi o ovo, pus na máquina e saiu o pintinho, eclodiu, tá bom. Na verdade, não, você tem que pensar na cadeia como um todo. E hoje, nos processos de incubação, você não tem que pensar simplesmente na eclosão. Então, hoje, o foco da incubação é pensado, lógico, em eclodibilidade, você tem que ter porcentagem de eclosões boa, mas você tem que estar focado, principalmente, a gente foca na conversão alimentar, na mortalidade desse pintinho a campo e na uniformidade, porque não adianta nada você fazer nascer muito pintinho, você tem um volume grande e esse pintinho vai morrer ali no campo daqui a pouco, daqui a uma semana. Não adianta você ter um pintinho que nasceu volumes de 1, 2, 3% a mais que o teu padrão, mas chegar lá no campo, esse pintinho não dá uma conversão alimentar boa, ou seja, você vai acabar perdendo. E também, se você não tiver uma boa uniformidade, hoje a gente sabe que os equipamentos da agricultura em geral são tecnificados, os grandes frigoríficos têm máquinas automatizadas, todas as linhas de abatedouros são automatizadas, e se você não tiver uma boa uniformidade entrando dentro dos frigoríficos, você tem perdas, e perdas grandes, na verdade, porque as máquinas vão ser setadas para um
do tamanho de frango, e se você tiver uma desuniformidade muito grande dentro desse processo, você vai acabar tendo perdas lá na frente. Então, na verdade, parece que não tem nada a ver, muitas vezes as pessoas não olham o ciclo todo. Se você só pensar em incubação, vou aumentar minha eclosão, ok, estou ganhando. Mas se você perder em conversão no campo, em uniformidade, em mortalidade, na verdade, tudo que você ganhou ali dentro do incubatório, você perde muitas vezes lá na próxima elo da cadeia. Então, isso a gente é focado muito e pensa muito nisso daí dentro do sistema de incubação. Na verdade, você não pode pensar só no seu processo de incubação. E hoje os equipamentos eles já estão utilizando inteligência artificial e internet das coisas? E caso positivo, pode nos dar alguns exemplos do uso? Sim. Na verdade, eu acho que a inteligência artificial é o próximo passo a ser trilhado aí dentro do processo de incubação. Hoje ainda a gente não tem coisas claras ainda com relação à inteligência artificial dentro do processo de incubação, mas com a internet das coisas, sim, isso já é uma realidade. Hoje nós temos aí os softwares, os bancos de dados, o celular. Hoje você tem um app dentro de um celular que você controla as máquinas do seu incubatório, você tem os QR Codes que você escaneia, já tem treinamento. Inclusive, a gente tem investido muito nesses sistemas agora, a gente sabe que o grande diferencial hoje é a internet das coisas, que há muito pouco tempo atrás não se falava tanto, mas na verdade sempre se falou, mas a gente tinha um problema, né, que a gente não tinha internet em todas as regiões, não tinha internet em todos os incubatórios. Hoje ainda nós não temos, né, tem algumas regiões que não têm essa cobertura, mas agora, ainda mais com o evento da pandemia, a gente está vendo que o negócio está se expandindo muito rápido. Então, na verdade, hoje a internet das coisas tem entrado dentro do incubatório muito rápido. Na verdade, hoje você tem sistemas automatizados com código de barra, que você faz a leitura desse ovo na granja, esse ovo entra no incubatório, você já faz a leitura e ele entra dentro da máquina, ele vai ser rastreado durante todo o processo de incubação até lá no processo de abate, que é um rastreamento que é feito aí por empresas que fazem toda essa parte de banco de dados e desenvolvimento. Na verdade, o grande problema hoje que eu vejo é que muitas vezes as empresas têm um sistema na granja, outro sistema no incubatório, outro sistema no frigorífico, e às vezes a dificuldade desses sistemas conversarem entre si, até para fazer um rastreamento total. E aí a gente, né, lança a mão, às vezes, de algumas planilhas e controles paralelos. Mas eu acho que a internet das coisas é uma coisa que vai tá cada vez mais e mais presente dentro das nossas vidas, dentro do incubatório, dentro da produção e tudo mais. E a inteligência artificial está caminhando e logo vai estar presente dentro dos incubatórios. Em questão de pesquisa e desenvolvimento, como que está o Brasil nesse sentido? O Brasil tem investido nisso ou as tecnologias são importadas ainda? Na verdade, a tecnologia em si, ela ainda tem muita coisa importada, mas o Brasil tem avançado muito nesse sentido. Na verdade, assim, a gente dá muita ênfase em pesquisa e desenvolvimento. Isso é fundamental, né, para a evolução dos incubatórios, dos equipamentos para incubatório. Mas a gente tem sempre a grande dificuldade, no caso de incubação, é de ter pesquisas em volumes que a gente possa usar isso como realmente fidedigno, porque na verdade, quando você vai fazer uma pesquisa a nível de incubação, você tem muitas variáveis, então para você conseguir isolar todas as variáveis e fazer uma pesquisa realmente que tenha relevância, é muito difícil, porque na verdade você tem muitos outros fatores e tem a questão também da universidade, que muitas vezes a universidade não tem a parceria com empresas fabricantes, com empresas de
de frango e da cadeia avícola, e eles acabam fazendo experimentos, por exemplo, com máquinas pequenas, de pequeno porte, e quando você vai ver os resultados dessas pesquisas, são resultados que você consegue ver uma tendência e não um resultado fidedigno, porque são volumes muito pequenos. Então, na verdade, o que a gente tem feito hoje é parcerias com universidades e com empresas para fazer pesquisa realmente de campo em larga escala, porque aí sim você tem a pesquisa real, verdadeira, que vai te dar, porque senão fica algumas tendências, e muitas vezes você vê um trabalho científico e você olha e fala, ele não te dá confiança por causa que ele não tem volume, não por culpa das empresas ou culpa das universidades, mas por causa que eles não têm volume para fazer. E isso a gente tem feito muito e está evoluindo muito, mas você não vê muita pesquisa ainda em incubação no Brasil por essa dificuldade. Mas a gente tem muita pesquisa, inclusive estamos publicando alguns trabalhos científicos agora em parceria com universidades aqui no Brasil e com empresas aqui no Brasil. Estamos trabalhando com essas empresas em parceria para fazer essas pesquisas a nível de campo, inclusive com publicações agora de artigos científicos de relevância, porque realmente é uma coisa difícil e precisa da integração das três áreas, da universidade, da pesquisa, da empresa fabricante e da empresa que vai produzir o frango, né? Tem que ser uma combinação, uma via de três mãos aí para que essas pesquisas avancem. Mas o Brasil tem avançado muito nesse sentido e a Petersham tem feito muito isso em parceria com empresas locais brasileiras e universidades aqui no Brasil. Legal. E na sua opinião, Geraldo, quais são as tendências para a incubação do futuro? Bom, eu acredito que no futuro, esse caminho para o futuro, ele está vindo muito rápido, né? Na verdade, assim, principalmente agora, né, no caso dessa pandemia, ela está acelerando muitos processos, né? Nós estamos vivendo isso no dia a dia. Então, hoje, por exemplo, hoje nós estamos falando aqui numa live que até pouco tempo atrás isso não existia. Nós estamos fazendo uma live aqui agora justamente pela pandemia que aconteceu e está acontecendo, e então as coisas estão se modificando muito rápido, né? Então hoje a gente vê o novo normal, o velho normal, as coisas estão mudando muito rápido. Até outros exemplos, por exemplo, conferências, a gente até hoje tinha todas as conferências que eram presenciais. Hoje a gente já tem, agora, até um exemplo agora que a gente vai ter no mês de agosto, a conferência da FACTA, que vai ser uma conferência 100% online, quer dizer, até muito pouco tempo atrás, há um ano atrás, a gente pensava em fazer coisas online, mas a gente tinha um pouco de receio, um pouco de medo, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E com o advento da pandemia, na verdade, isso se tornou realidade da noite para o dia, ou seja, não pediu permissão para ninguém, o negócio veio para ficar, e aí estão acontecendo, as coisas têm que acontecer, porque senão vai passar. Então, na verdade, eu acho que o futuro é esse. Na verdade, é tudo acontecendo muito mais rápido agora. E essa questão de tecnologia, as coisas online, isso vai rapidamente estar dentro dos incubatórios. A gente via, há pouco tempo atrás, muitos incubatórios que não tinham internet. Isso, de agora para frente, vai ser praticamente impossível. Praticamente todo mundo tem que ter internet. E uma internet com qualidade, para você ter essas lives. Então, eu acho que o futuro vai ser isso. Na verdade, no futuro, a gente vai ter incubatórios modernizados, com tecnologia, com visitas virtuais, provavelmente, até também para manter a nossa biosseguridade, então vai ser coisas virtuais. Então a tecnologia está vindo muito rápido e eu acho que o futuro é esse. Na verdade, até eu
sempre conto uma história que meu ex-chefe, ele falava, Antônio, na época que surgiu o celular, a gente falava, nossa, celular vai ser muito bom, que na verdade a gente vai poder ter mais tempo livre, né? Porque o celular vai facilitar muito a vida da gente. Na verdade, se a gente for verificar isso, a gente ficou escravo do celular, porque antes a gente trabalhava, ia para casa, ok, agora não, agora a gente trabalha, vai para casa, fica no celular trabalhando, manda mensagem, até esse meu chefe falava que ele ia vender máquinas, ele ia para a África e demorava um mês para ir, um mês para voltar, mais um mês para mandar as cotações. E hoje não. Hoje você vai num cliente, a hora que você sai, já tem um e-mail na tua caixa de e-mail. Se você demorar 5 minutos, a pessoa já manda o WhatsApp, ó, você já viu meu e-mail? Que dia que você vai responder? Você já respondeu? Então, assim, as coisas estão evoluindo e andando muito rápido. Só que nós temos que tomar muito cuidado com isso daí, porque é muito bom, é muito rápido, é muito ágil, mas muitas vezes as pessoas estão perdendo a capacidade de ler a informação e digerir essa informação, porque é tudo num clique. Por exemplo, um exemplo simples, uma loja de doce hoje, se ela posta que tem doce para vender, na verdade a pessoa já clica e pergunta, qual doce que você tem? Só que se ela for ver, a pessoa postou, tem doce para vender, tem sabor de morango, esse, não, mas as pessoas não estão mais lendo, elas já estão olhando e antecipando e clicando. Então, isso que nós temos que ter cuidado, porque o incubatório do futuro vai ser muito rápido, os resultados vão ser muito rápidos, as coisas vão ser muito rápidas, mas a gente tem que ter cuidado e ter essa análise. Eu falo hoje que o incubatório, fazendo uma analogia, o incubatório hoje é como uma Fórmula 1. Na verdade, você tem um piloto lá, você tem a pessoa que está lá, só que você tem por trás hoje, com a tecnologia, com o avanço, todos os gráficos, todos os dados, você tem um banco de dados muito grande. É como se fosse na Fórmula 1 você tem a telemetria. Você olha a telemetria e fala, ó, que às vezes o piloto está lá, ele está sentindo, ele sabe o que tem que fazer, mas ele não está vendo algumas coisas ou antecipando algumas coisas que você pode ver. Então, eu acho que o incubatório do futuro, ele está partindo para isso. Só que para isso também, o que acontece? Na verdade, a gente está sempre evoluindo, os incubatórios estão evoluindo, por exemplo, na Europa, não se tem pessoas dentro do incubatório durante a noite. Aqui no Brasil ainda é comum a gente ter os plantonistas, o incubatório roda 24 horas com pessoas dentro do incubatório 24 horas. Na Europa isso já não existe mais há muito tempo, por causa do custo das pessoas lá dentro do incubatório. Então, na verdade, até na última visita que eu fiz no incubatório desses na Bélgica, o cara fala, olha, a única preocupação que eu tenho com o incubatório é quando dá um alarme de porta aberta. Se tem porta aberta é algum ladrão lá dentro, porque fora isso, ele consegue controlar tudo e ver os dados pelo celular e pelo controle. Então, isso está chegando já. Isso logo, logo no Brasil vai ser realidade. Então, a gente tem que saber. E voltando um pouquinho à alusão que eu fiz com a Fórmula 1, na verdade, o que a gente vai ter agora, daqui para frente, é as pessoas analisarem essa telemetria. Vai ter a pessoa para olhar. Lógico, eu acho que em pouco tempo aí vamos ter a inteligência artificial que vai acabar ajudando nisso daí, mas o homem não temos como substituir, vai ter que ter a pessoa ali olhando, e por isso a gente vai ter que preparar pessoas para o incubatório, vão ser pessoas bem preparadas, que vai saber olhar um gráfico e interpretar para esse resultado vir a contentos no futuro. Então eu acho que esse futuro está vindo muito rápido, principalmente em termos dessa pandemia, né, a questão está andando muito rápido, e eu acho que, assim, aí, voltando àquilo que eu falei, não pensar simplesmente no processo dentro de um incubatório, tem que pensar no processo como um todo. Na verdade, muitas vezes você acaba perdendo alguma coisa aqui dentro do incubatório pensando em ganhar ali na frente. Se você perde 0,3% em eclosão aqui e ganha 20 gramas de conversão ali na frente, isso daí é um ganho muito grande. Então, na verdade, a gente quer sempre o ganha-ganha, mas às vezes tem a compensação. Se você perde aqui, ganha ali, a genética é muito claro isso. Se você mexe na genética, às vezes você ganha aqui e perde ali. Mas eu acho que o incubatório do futuro está aí, eu acho que isso não vai demorar muito, principalmente agora, depois da pandemia, isso tende a ser bem, bem mais rápido.
Legal. Gostaria muito de te agradecer, Antônio, pela participação aqui com a gente e deixo aí o espaço aberto para você fazer suas considerações finais. Ok, Carol, muito obrigado. Eu agradeço a todos aí pela participação nessa live, principalmente a Gessude por essa iniciativa em conversar sobre esse assunto de incubação. Então, só tenho a agradecer a todos e muito obrigado. Obrigada. À disposição também, né, Carol, para as pessoas que estiverem ouvindo, vendo essa live ou assistir a live depois, fiquem à vontade para qualquer pergunta, os comentários que fizerem aí, eu fico à disposição aí para responder e para falar com as pessoas depois. Legal, obrigada, Antônio. Eu gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam, em especial aqui a Stephanie Martinelli, a Aline Ferreira, que mandou saudações do Alabama para a gente, o Guilherme Berman, Renata Steffen, Alexandre Félix e Juliana Regina. Muito obrigada a todos que nos acompanharam e não deixem de acompanhar a agenda de lives aqui das páginas Avicultura Industrial e Suinocultura Industrial. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Boa tarde.